Colossenses capítulo 3. Mensagem nessa noite, nós vamos partir do primeiro versículo e vamos ler até o versículo 17. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 17. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça. Pai amado, nessa noite viemos até o teu trono de graça, rogar a tua misericórdia por nós, misericórdia pelo teu povo. Neste momento, diante da tua palavra, queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Que essa palavra nos exorte, ó Deus, sobre a responsabilidade que temos de viver uma vida santa diante de um Deus santo, 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 que é o Senhor. Seja conosco nessa noite, que o teu Espírito possa ser, ó Deus, um instrumento, possa ser a fonte de sabedoria, e que possamos aqui ser um instrumento do Senhor de redenção na vida da igreja do Senhor. Rogamos a tua sabedoria, rogamos o teu conhecimento, pois nós dependemos exclusivamente do Senhor, dependemos da sua graça. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Amém. Irmãos, com relação ao livro de Colossenses, esse capítulo ele nos exorta à santificação. Paulo nos exorta a respeito da nossa situação em Cristo e a responsabilidade que nós temos de viver uma vida santa diante dele. Este livro ele foi escrito em resposta a uma visita que Paulo recebeu durante a sua primeira prisão em Roma. Isso está registrado lá em Atos capítulo 2. Epáfras, ele junta-se Paulo à prisão e ora com Paulo e passa um relatório a respeito da igreja de Colossos. Uma igreja que havia sido edificada, e a conversão de Epáfras foi assim, por um trabalho de Paulo na igreja de Éfeso. Há um registro em Atos de que, lá em Atos 19:10, que diz assim: durou isto por espaço de 2 anos, quando, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O ministério de Paulo alcança a Ásia e há vários convertidos ali, dentre eles Epáfras. E ele então procura Paulo e passa para Paulo os acontecimentos que estavam ocorrendo na igreja de Colossos. E ele queria que Paulo
pudesse ajudar a igreja que ali estava estabelecida. Em resposta ao relatório dele, ele então escreve o livro de Colossenses. Alguns fatos que são relatados por Epáfras mostram que os irmãos ali estavam olhando em uma direção errada. Se você for no capítulo 2, versículo 8, nós podemos perceber um dos aspectos que estava fazendo com que a igreja fosse seduzida por uma doutrina que não era compatível àquela que Paulo havia ensinado. Nós vemos que este falso ensino, primeiro, ele se mostrava como um movimento filosófico grego. Lá no capítulo 2, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, diz que cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo está alertando os irmãos porque eles estavam se deixando levar por vãs sutilezas. E, literalmente, o falso ensino, ele é sutil. Ele procura enganar o coração do homem e fugir da pessoa de Cristo. Ele ressalta, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse ensinamento não buscava a pessoa de Cristo. Paulo, então, mais um pouco à frente, no versículo 15, diz o seguinte: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Há um foco de Paulo no que diz respeito ao combate, aquilo que os colossenses estavam procurando misturar, que era um certo culto ao que ele chama de forças espirituais, os principados e potestades. Há uma tendência deles também a adorar até mesmo aos próprios anjos. Se você for lá, no capítulo 2 ainda, no versículo 18, um pouco mais à frente, ele diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Achava-se que os anjos eram chamados espíritos ministradores num plano cósmico. Havia um certo misticismo rodando a igreja. E esse misticismo, ele se misturava com a cultura judaica. Eles se apegavam também ao ritualismo. No capítulo 2 ainda, versículo 16 e 17, diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Mais uma vez Paulo combate este ritualismo, porque o povo ainda estava guardando algumas festas e algumas práticas judaicas que não deveriam ser adotadas agora. E ele diz por quê? Porque isso tudo era a sombra que apontava para Cristo. E agora Cristo, morto e ressurreto, nós temos que guardar Cristo. Nós temos que buscar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e não essa busca por esses rituais. Isso, de certa forma, é influenciado pelo rigor ascético que eles tinham tendência a adotar. A prática das obras era uma forma de agradar a esses espíritos que ministravam aí nessas regiões celestiais que os colossenses buscavam cultuar. Lembrando que aqui também tem uma influência dos deuses gregos nesse povo aqui. No capítulo 2, versículo 20 a 23, diz o seguinte: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Ascético sem vida. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ele ressalta que, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, vocês não precisam buscar justificação ou qualquer agrado do Senhor, ou qualquer bênção de Deus, através das obras de vocês. Observando festas judaicas que já eram para ter sido não seguidas, mas
temos que guardar o Cristo, e até mesmo por uma série de práticas ritualísticas ou mesmo observações no dia a dia, não toque aquilo, não manuseie aquilo outro. Paulo ressalta que essa prática de obras, essa lei, que não é a lei de Cristo, isso aqui é um legalismo. Essa observância, esse rigor nas obras, não fariam com que os colossenses alcançassem a justificação, nem tampouco a santificação, nem tampouco agradar o Senhor. Paulo busca ressaltar a supremacia de Cristo, e a todo momento ele busca levar os colossenses à posição que eles têm em Jesus. E agora, baseado nisso, buscar dirigir os seus olhos para aquilo que é o correto. Eles achavam que havia uma batalha, digamos, uma guerra cósmica astral, e que essas observações fariam com que eles alcançassem uma certa benevolência do Senhor. E aí, nós percebemos que essa igreja sofria com essa falsa doutrina. Se você for lá no capítulo 3, versículo 8, nós podemos observar algumas consequências práticas, e é o texto dessa noite, algumas consequências práticas na vida da igreja. Por não viver o evangelho de Cristo, eles estavam praticando algumas coisas que eram abomináveis, e Paulo coloca aqui no capítulo 3, versículo 8, agora porém despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ele ressalta um pouco atrás do versículo 5, aquilo que é a fonte dessas coisas. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. A igreja estava experimentando problemas nos seus relacionamentos, problemas individuais na sua própria vida pessoal, por conta desse desejo maligno, dessa impureza, dessa paixão lasciva. Hoje de manhã nós abordamos a questão da comida e de como o crente deve glorificar a Deus, usufruindo de bênçãos que Ele nos dá, dentre elas é o comer. E nós destacamos muito bem que, por conta dos desejos do coração do homem, de atrair a glória para ele mesmo, e buscar autogratificação, buscar satisfazer a si mesmo, Paulo destaca aqui no versículo 5, todas essas coisas levaram a este povo a uma prática ruim. E a falsa doutrina, ela vem justamente como um anzol, pescar aqueles que, tendo o coração desejoso não pela glória de Deus, e nem tampouco o seu coração firmado na teologia correta, que é o Evangelho de Cristo, eles eram seduzidos de forma sutil por essa filosofia grega, por toda essa falsa doutrina. Paul Tripp destaca no seu livro Como as Pessoas Mudam, como a igreja pode ter reflexos negativos na sua vida, quando ela não está vivendo o Evangelho de Cristo. Ele destaca que nós podemos ver na igreja homens plenamente instruídos teologicamente, que sabem as escrituras na ponta da língua. Muitas vezes tem na sua casa grandes bibliotecas, muitos livros, só que a sua vida não conduz com o conhecimento que ele tem. É o homem que mais pergunta na escola dominical e muitas vezes deixa os professores enervados, porque as suas perguntas são perguntas extremamente críticas e questionadoras. Ele não visa a edificação da sua vida e nem do corpo de Cristo, mas tão simplesmente combater, como se ele estivesse travando uma luta por quem conhece mais, por quem sabe mais. São chamados teólogos de Facebook, que entram nas discussões ali, não para edificação do corpo de Cristo, mas numa forma pecaminosa de lutar, como se estivesse numa arena de gladiadores, para mostrar quem tem a razão. O objetivo não é a glória de Cristo, não é a edificação de vidas. Muitas vezes, não estou dizendo que todas elas são assim, mas muitas vezes, aquela discussão ali não visa a edificação, não visa a santidade, não visa a piedade. Esses homens que buscam viver dessa forma, e a gente estava conversando hoje de manhã, após o culto, que
Quem conhece a nossa vida mesmo são as pessoas da nossa casa. É a nossa esposa, são nossos filhos. E muitos acabam vivendo um evangelho que não é o evangelho correto. Vivem uma vida exatamente dessa forma, baseada em regras. É um homem que em casa fixa na parede lá da sala, ou até mesmo na porta da geladeira, a lista de tarefas que a esposa e os filhos têm que fazer. E se não faz, são severamente punidos, e têm que enfrentar a fúria do chefe do lar. A liderança no lar não é uma liderança baseada em misericórdia e apontar para a necessidade de buscar a Cristo, mas simplesmente o cumprimento de um ritual, de uma série de ordenanças que devem ser cumpridas. As orações familiares mais parecem a leitura de um checklist. Vamos orar por fulano, beltrano, ciclano. E você ora como se estivesse cumprindo simplesmente um checklist. Paul Tripp destaca que graça, amor, piedade, misericórdia não eram palavras que estavam presentes na vida deste homem que ele cita o exemplo do seu livro. E essa família então acaba vivendo um cristianismo puramente ideológico, uma religião. Uma religião de ideias. O chamado prático de Deus em suas vidas era simplesmente mais uma tarefa para ser cumprida, como tantas outras. E é uma família que muitas vezes vive de aparências, escondendo dívidas, porque vive buscando satisfação e substituição de Cristo em obter coisas materiais. Ele chama isso de máscara de cristianismo. E ele destaca alguns pontos que mostram essa máscara. Inicialmente, o formalismo. O evangelho se restringe pura e simplesmente à participação nas reuniões da igreja. Eu meço a minha saúde espiritual pela frequência que eu tenho aos cultos e às reuniões. Já falamos do legalismo, em que eu busco um conjunto de regras e como os colossenses faziam. Posso fazer isso, não posso fazer aquilo, pode tocar aquilo, não pode tocar aquilo, posso comer isso, não posso comer assado, a roupa tem que ser desse jeito, tem que ser daquilo outro. Esse conjunto de costumes, eles eram interpretados como sendo uma lei a ser cumprida. E a saúde espiritual era medida pelo cumprimento dessas regras. Se eu cumpro as regras, eu tenho o sucesso que eu preciso com Deus. E ele esquece completamente da necessidade da graça de Cristo, porque o homem foi incapaz de cumprir os mandamentos do Senhor. E por ser pecador, ele sempre vai infringir essas regras. Ele é um pecador. Por isso ele precisa de Cristo, porque só Cristo foi perfeito. E é perfeito. Misticismo. Assim como na igreja de Colossos havia o misticismo, culto a anjos e a forças espirituais, a igreja hoje, muitas igrejas se seduzem por isso. E é necessário que haja o chamado êxtase espiritual, revelações, a busca pelo conhecimento oculto, que é o gnosticismo. O cristianismo, ele deve ser printado, tá, pelas cores das emoções humanas. A minha oração tem que ser uma oração com emoção. A minha pregação tem que ser uma pregação em que o pastor ali esbraveja e aquilo toca o seu coração e você sai dali como se estivesse pisando em nuvens, flutuando, num êxtase. Só que essa idolatria das emoções sempre terminará em frustração, porque a emoção, ela vem em picos e logo depois ela cai. Jamais você consegue o tempo todo se manter estimulado pela emoção. E quando vem o momento em que a emoção vai embora, a impressão que tem é que eu estou em pecado, eu venho a culpa, eu orei e não senti nada, eu ouvi uma pregação e não tocou meu coração. Isso é uma idolatria, é a busca incessante por sensações, por emoções, e não é o Evangelho de Cristo. Ativismo. Há muitos crentes que buscam defender a teologia reformada. E são verdadeiros guerreiros e transformam a teologia como a sua bandeira de luta.
No que diz respeito ao ativismo, a ideia é que existe um mal externo à igreja, ou um mal que deve ser combatido a qualquer custo, que visa arranhar o evangelho ou a teologia reformada. E muitos cristãos buscam de maneira exaltada se envolver em discussões ou buscar a todo tempo defender essa ideologia. Há um excesso de zelo por defender isso, mas isso não se traduz em uma vida piedosa, em misericórdia, e em saber que quem dá o entendimento não são os seus estudos de varar a madrugada e etc. Mas o conhecimento não vem do seu esforço próprio, ele vem do Espírito Santo. Ele pode ter o conhecimento intelectual, mas somente quem dá a verdadeira sabedoria, a capacidade de colocar em prática esses ensinamentos na sua vida, abrir o coração, desvendar aquela cegueira por conta do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos o que sabemos do Senhor, porque é obra do Espírito Santo. Não há mérito em nós. Isso não quer dizer que nós devemos simplesmente orar ao Senhor e achar que o conhecimento vai cair do céu, e como uma coisa mística vai brotar dentro do nosso coração, vai ser revelado por emoções ou etc. Jamais. A Bíblia nos enfatiza que nós devemos orar, que nós devemos ler a sua palavra, buscar, meditar no Senhor. Isso é ler, é estudar, mas todo o conhecimento que você tem é o Espírito Santo de Deus que dá. Portanto, haja com humildade. Mas infelizmente muitos acabam caindo no que se chama, Paul Tripp chama de biblicismo. É aquele indivíduo que ele conhece tudo da Bíblia. Chega a ser orgulhoso, crítico. Ele critica a pregação que é colocada. Você pregou, mas ele fica ali esperando um vacilo de quem está pregando, para ele querer buscar na internet, na Bíblia, alguma coisa para poder criticar literalmente aquilo que é colocado. Ele não busca ouvir a voz de Deus para confrontar o seu coração pecaminoso. Ele busca simplesmente estudar a Bíblia para que ele seja um exímio estudioso de teologia. E usa disso para criticar literalmente todo o ensino que a igreja coloca. Ele procura dominar o assunto, mas ele não deixa ser dominado pela palavra. E finalmente ele ressalta o chamado psicologismo, que ele enxerga Cristo como terapeuta. Nós falamos hoje de manhã a respeito das pessoas que sofrem por conta dos problemas relacionados à alimentação. E nós não devemos buscar Cristo como se Cristo me desse uma cura espiritual. E você ouve muito falar isso aí fora. Venha até Jesus, porque Jesus vai aliviar todas as suas dores. Quando na verdade a palavra me constrange a oferecer a minha própria vida em sacrifício a Deus. E me chama a compartilhar os sofrimentos de Cristo. Porque o meu desejo não deve ser para mim, mas ele foi crucificado com Jesus na cruz. E eu devo crucificar a minha própria vontade na cruz, e viver de modo digno do Evangelho. Por isso eu preciso olhar na direção certa. Assim como os colossenses buscavam se ludibriar por toda essa doutrina vã, nós também nos deixamos nos ludibriar por todas essas questões que nós colocamos aqui, e deixamos de viver o Evangelho de forma correta. Precisamos olhar na direção certa, precisamos olhar para Cristo, precisamos buscar o seu trono de graça, para que a sua verdade revele em nós aquilo que desagrada ao Senhor, e a nossa vontade passe a ser exclusivamente para servir a Deus. E para isso eu gostaria de citar alguns aspectos que nós lemos no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Inicialmente nós temos uma união com o Senhor Jesus Cristo. Se você acompanha lá o primeiro versículo do capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Nós temos uma situação em Cristo, e Paulo ressalta, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, traduzindo se você tem uma união com Cristo, Ele manda você buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. Há uma situação
Uma vez unido a Cristo, ressurreto com Cristo, eu tenho uma obrigação de viver de uma forma condizente com aquilo que eu estou. Nós lemos no início do culto a respeito dos catecismos. Nós somos justificados em Cristo. E como justos em Cristo, agora nós temos que nos santificar. E é isso que o capítulo 3 ressalta. O meu estado em Jesus Cristo, obrigatoriamente, me leva a uma ação, como resultado da salvação. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo destaca exatamente a nossa situação. Se fomos sepultados com ele na morte, nós também seremos ressuscitados com ele. O nosso desejo, ele foi crucificado com Cristo. O significado da cruz de Cristo é a ira de Deus caindo sobre seu Filho. Porque sistematicamente o homem busca a sua própria glória. Ele pode querer praticar boas obras, mas ele continuará pecando, porque a motivação dele não é a glória de Deus. E são diversas motivações que levam o homem a pecar. Ele pode fazer uma boa obra para obter o louvor dos homens. E aqui nós, estando em Cristo, andemos também nós em novidade de vida. Mais uma vez, Paulo ressalta a sua situação em Cristo e a necessidade de você viver sim agora essa nova vida. A união com Cristo sepultou o velho homem. E nós ressuscitamos em novidade de vida. E nossa união nos desafia a viver uma vida santa. Berkhoff, em seu livro de Teologia Sistemática, ele define a união com Cristo como aquela união íntima, vital e espiritual entre Cristo e seu povo, em virtude do que ele é a fonte da vida e da força de seu povo, de sua bendição e salvação. Nós temos em Cristo a nossa fonte de vida e a força que nos capacita perfeitamente a mudar o nosso estilo de vida. Como Paulo ressalta, a viver em novidade de vida. Há diversas passagens na Bíblia que descrevem essa união com Cristo. Nós somos os ramos e Jesus é a vinha. João 15, 5. Jesus é a cabeça e nós somos seu corpo. 1 Coríntios 6. Cristo é o fundamento e nós somos as pedras vivas unidas ao fundamento. 1 Pedro 2. O casamento entre homem e mulher, ele aponta derradeiramente para a união de Cristo com a sua igreja, com os crentes. Efésios 5. A específica frase, em Cristo, ocorre 25 vezes nas epístolas de Paulo. Mais do que nunca, a Escritura Sagrada aponta para a minha união com Jesus. E unido a Cristo eu tenho vários benefícios. Primeiro, essa união, ela foi colocada pelo decreto da eleição. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz, nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós já estávamos unidos a Cristo, muito antes do mundo ser criado. Essa união ela é representativa ou chamada federal. Assim como Cristo está assentado nas regiões celestiais à direita de Deus, nós também estamos assentados com Cristo e governamos com Ele em lugares celestiais. Isso é importante saber porque os colossenses buscavam uma certa adoração a essas forças espirituais. E assim como Cristo está acima de todo principado e potestade, nós temos essa união com Ele também. Então eu não tenho que me subjugar a essas chamadas entidades, que Paulo destaca realmente que nós devemos adorar a pessoa de Cristo. Nenhuma outra figura celestial.
Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E essa nossa união, ela é uma união mística e pessoal com o Senhor. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Efésios 2, 22 diz: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Portanto, irmãos, a Escritura mostra exatamente a minha união com Cristo, a minha situação de ter sido ressuscitado agora com Cristo, e a necessidade de eu viver uma vida dignamente santa. Nós lemos o Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 69, que é a comunhão em graça que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo. A resposta é que a comunhão em graça que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo é a participação da virtude de sua mediação na justificação, adoção, santificação e tudo que nesta vida manifesta a união com Ele. Em Cristo nós somos justificados, adotados e somos santificados. E a diferença que existe entre justificação e santificação é que ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, elas diferem porque na justificação Deus imputa a justiça de Cristo. A justiça de Cristo que cumpriu toda a lei é imputada em nós. E na santificação, o seu Espírito infunde a graça e dá forças para exercermos exatamente o nosso estado de justos diante do Senhor. Na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. Aquele liberta todos os crentes igualmente da era vindoura de Deus, e isto perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca mais caem em condenação. Nós não temos mais nenhuma condenação em Cristo. E na santificação, ela não é igual em todos os crentes. Nesta vida, ela não é perfeita em crente algum, mas ela vai crescendo de forma progressiva até alcançarmos a perfeição. E essa perfeição nós lemos hoje, que é quando Cristo se manifestar. Quando Cristo se manifestar, nós seremos exatamente iguais a eles. Podemos concluir então que o propósito do crente, uma vez justificado, é ser conforme a imagem de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 28. Romanos capítulo 28. Romanos capítulo 8, perdão. Versículo 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto resume exatamente a nossa situação em Cristo. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo para viver uma vida santa, para o propósito de Deus, que é nos tornar a imagem de Jesus Cristo. Nós buscamos diariamente ser a imagem de Cristo. E quando não buscamos isso, nós buscamos a nossa própria glória, por conta de motivações pecaminosas que brotam do nosso coração. Nós temos a certeza de que seremos transformados em Cristo. No versículo 4 do capítulo 3 de Colossenses, também sereis manifestados com Ele em glória. Sendo nós constantemente transformados, nós entramos no que Paulo destaca aqui como duas naturezas, uma velha natureza e uma nova natureza, um velho homem e um novo homem. O Catecismo de Heidelberg, 88, diz que nós temos duas partes, um velho homem morto e um novo homem que ressuscitou com Cristo. E Paulo destaca isso muito bem. Até aqui nós estávamos olhando na direção errada enquanto igreja e vimos como a igreja de Colossos estava vivendo. E somos exortados a olhar na direção correta.
Uma vez estando unidos a Cristo, nós somos agora desafiados a, literalmente, despir do velho homem. Paulo ataca no versículo 5 de Colossenses 3, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. A fonte de vida desse velho homem, que ele está morto. Mas ele meio que, parecendo aquele seriado do Walking Dead, como um zumbi, ele levanta e ele quer nos assombrar. Mas é um homem que Paulo diz que ele está morto. A fonte de vida dele é exatamente essa paixão lasciva, o desejo maligno. A avareza é buscar satisfazer a nossa própria vontade, e não a vontade do Senhor. E isso se reflete de várias formas. Quando eu não consigo o que eu quero, no versículo 8, Paulo cita a ira, a indignação, maldade. Eu quero muito ser promovido no trabalho, nem que para isso eu tenho que difamar quem está à minha frente. Maldade, difamação, maledicência. Às vezes, adolescente que está lá no meio dos seus colegas de sala, de escola, no seu grupinho. E para você não deixar de ser aquele garoto ou garota descolada, acaba adotando linguagem obscena. Muitas vezes eu precisei repreender o Davi, meus filhos, Gabriel, Lucas, e às vezes eles me repreendiam quando eu estava irado no trânsito. Papai, você falou coisa que não deve. Porque nós nos inflamamos em ira. E a boca fala aquilo que o coração está cheio. E nós falamos não apenas palavras sujas, mas palavras cuja intenção é ferir o outro. Motivados por desejos intensos do coração. Porque eu quero muito algo, eu vou lutar por aquilo. E esse é o mecanismo que Paulo coloca aqui. Mas ele destaca no versículo 7, que vós andastes, vivieis nelas, no que diz respeito ao passado. Antes, lá no passado, vocês andavam dessa forma, viviam de forma constante. A ideia aqui é que em todo o tempo você praticava isso. Você era dominado por isso, e agora você não é mais. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Nós não devemos mais servir o pecado como escravos. Pula lá para o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meu irmão, o pecado não domina o seu coração. Nós pecamos, não porque a culpa é de fulano, de Beltrano, ou do diabo que me intentou. Essas coisas podem evidentemente ser circunstâncias que podem nos pressionar, mas eu peco porque eu quero. Eu quero muito alguma coisa, mais do que a Deus, e mais do que o amor que eu devo ter ao meu próximo. E eu luto por isso. Nós, no nosso encontro de casais, aprendemos muito a respeito de conflitos. E é muito interessante como Deus, Ele criou a família, homem, mulher e filhos. E no relacionamento homem e mulher, relacionamento pai e filho, mãe e filho, filhos, igreja,
irmão com irmão. É muito interessante como os nossos pecados são revelados. Nós convivemos muito mais na nossa casa do que na igreja. E é lá no lar que a esposa conhece a gente, que nós conhecemos a esposa. Pecadores cuidando e tratando de pecadores. Muitas vezes eu olho para os meus filhos e eu vejo o meu pecado. Quase todo dia. Deus criou a família. E a família é o palco, é a academia, melhor dizendo, aonde constantemente nós exercemos a santificação. É onde mais os nossos pecados são descobertos. E todo conflito que temos, ele deve ser visto na ótica do Evangelho, como algo importante para revelar o meu coração pecaminoso. Não devemos olhar para o conflito de maneira que ele está revelando o seu pecado. Não, ele está revelando o meu. Por isso Jesus salienta que eu devo tirar primeiro do meu olho, antes de querer tirar do irmão. E neste conflito, sempre há uma participação nossa, do nosso pecado. 100% das vezes, há alguma coisa que nós deveríamos ter feito diferente. Mesmo que o causador do conflito tenha sido outro. Não usemos, irmãos, os nossos membros, o nosso corpo, como instrumento de iniquidade, Paulo ressalta aqui, mas instrumento de justiça. E utilize esses conflitos, utilize os problemas que você tem no seu lar, no seu trabalho, na sua igreja, e faça disso um momento oportuno de mostrar o que Cristo fez no seu coração e na sua vida. Porque antes você era dominado, escravo do pecado, agora você não é mais. Viva essa novidade de vida. Efésios 4,17 diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você deseja. Porque o nosso estilo de vida, ele é literalmente regido por aquilo que nós adoramos. Ou adoramos a Deus, ou adoramos algum outro objeto, em que, nessa circunstância, buscamos agradar a nós mesmos. E nós vivemos em função disso. Então, se o seu Deus é o dinheiro, o seu estilo de vida é um. Se o seu Deus é o prazer próprio, o seu estilo de vida é outro. E nós precisamos revisar como nós estamos andando. Como está o seu pensamento, o seu coração. Gálatas 4:8 diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Antes você tinha esses objetos de idolatria. Agora, você é chamado a adorar ao Deus verdadeiro. Romanos 8:8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E é por isso que eu preciso me revestir do novo homem. Vá lá para o versículo 10 do capítulo 3 de Colossenses. E você vai ver que esse processo é um processo que envolve a minha ação. É um processo ativo. E vos revestistes do novo homem. Em Cristo, eu já me despi do velho homem. O pecado não domina mais meu coração. E eu já me revesti em Cristo de um novo homem. Mas esse novo homem se refaz. E do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Cristo, segundo a imagem daquele que o criou. Nós devemos refazer este novo homem à imagem de Cristo. Isso deve ser trabalhado na nossa mente. Romanos 12, 1 e 2 diz isso. Renovais a vossa mente para que experimenteis a vontade excelente de Deus. É renovar os nossos pensamentos, é renovar o nosso coração, que antes ele apontava somente para o meu próprio prazer. Agora, ele deve apontar para a glória de Deus. E eu tenho que trabalhar isso na minha mente. Para trabalhar isso aqui na mente, eu preciso ler a palavra. Eu preciso decorar versículos.
As áreas que eu tenho mais dificuldade na vida, seja ela qual for, eu devo ter esses versículos que me alertam a respeito deste pecado e da necessidade de viver uma nova vida. Eu devo ter isso decorado na mente. E qual foi a última vez que você decorou um versículo da Bíblia? Nós temos estimulado nossos filhos a decorar esses versículos. Irmãos, em todas as dificuldades que eu tive na minha vida, e todos os conflitos e de crises que já passei, todos nós passamos por momentos difíceis, de crises, etc. O que me salvou, irmãos, foi a palavra de Deus, que martelava a minha mente: você não pode fazer isso, você tem que agir diferente. Mude o seu coração, mude a direção do seu pensamento. E é a palavra que trabalha pela ação do Espírito Santo, mas isso é uma ação que depende também de mim. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso decorar. No versículo 12, ele ressalta: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, conhecendo, pois, o meu estado de eleito de Deus, santo, amado por Deus, cheios de afetos de misericórdia do Senhor. Eu preciso buscar o caráter de Deus, que exerceu a misericórdia a mim, e por isso eu tenho que ser misericordioso com meus filhos, com minha esposa e com meus amigos, com todas as pessoas que me rodam. E não simplesmente conhecer a Bíblia de forma crítica para que eu possa acusar o outro do erro. Mas eu devo buscar o conhecimento bíblico porque eu necessito da misericórdia do Senhor, porque o meu coração pecaminoso busca a minha própria glória. E jamais o conhecimento da sua palavra pode ser ferramenta para a iniquidade. Ela deve ser ferramenta para trabalhar primeiro o seu coração, para que você possa aí sim trabalhar o coração do seu irmão. Porque se ela não trabalhar em você, você não poderá ser instrumento de redenção na vida de ninguém. Você não pode aconselhar ninguém se você não caminhou 5 passos e quer que seu irmão ande 10. Por isso nós vemos no versículo 13 ao versículo 16, uma série de situações que nós devemos viver. Ele fala em suportar. Suportar é não no sentido de eu tenho que tolerar aquele camarada chato, mas aqui no sentido de carregar. Carregar. Se tem aquele irmão que ele tem uma dificuldade numa área da sua vida, e você tem experiência naquela área, foi transformado pelo Evangelho da graça de Cristo, você é maduro espiritualmente naquela situação, carregue aquele que tem mais dificuldade. E não o acuse, e não o julgue de maneira totalmente desprovida de misericórdia, porque lembre que a misericórdia do Senhor esteve com você nos momentos mais difíceis da sua vida. E agora ele está em dificuldade, carrega esse irmão. A ideia é literalmente de pegar no colo, é de andar junto. Liga para ele: irmão, podemos aí segunda-feira à noite sair para jantar nós dois, bater um papo? E conversa com ele, ore com ele, abra a Bíblia com ele. Diga para ele que o que ele está sofrendo você também já sofreu. E que ele precisa da redenção que é Cristo. Aconselhe. E nós somos exortados, nesses versículos que aqui se colocam, de 13 a 16, a ensinar, a aconselhar, a amar, a servir ao outro, a suportar. E para isso eu preciso estudar a palavra do Senhor, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso buscar literalmente a adoração a Deus. Somente buscando a glória de Cristo é que nós podemos praticar essas boas obras que somente o novo homem é capaz de produzir. Somente em Cristo, somente na dependência da força que Ele nos dá pelo Seu Espírito, pela Sua graça. Isso é santificação. E nós só vamos obter isso nos prostrando diante dEle. 2 Coríntios 11:3 diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Meu irmão, busque o trono de graça do Senhor.
e busque viver uma vida de simplicidade e pureza em Cristo, servindo ao Senhor, amando o seu irmão, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, sendo submissa ao seu marido. Tudo que você fizer, faça em nome do Senhor Jesus, como diz o versículo 17. Eu preciso que todas as minhas atitudes sejam em conformidade. Em nome de Jesus significa em conformidade com sua palavra, em obediência à sua palavra. Mas, Alessandro, onde é que nós falhamos nesse processo? Porque a Bíblia é tão clara. Mas como é difícil viver assim. Como é difícil, no momento de fúria, você abrir mão do seu senso de justiça própria. É lembrar que Cristo fez isso e te amou. Por isso tem que amar o meu irmão. Mas ele não me ama. Cristo diz, ame o primeiro. Porque foi assim que ele fez conosco. E onde é que nós falhamos nesse processo? Paul Tripp declara que há uma certa cegueira, que ela pode ser de identidade. Os colossenses tinham isso, porque eles não estavam entendendo a sua identidade com Cristo, a supremacia de Cristo, a sua situação com o Senhor Jesus. Muitos cristãos não têm percepção. Primeiro, não entendem quem é Jesus. De fato, Jesus não é simplesmente um seguro contra o inferno. Ele é muito mais do que isso. Muitos adotam os seus problemas como sendo a sua identidade. Você conhece pessoas assim? Que quando você olha para ela, você lembra de um problema que ela vive. Parece que o pecado fica estampado na sua testa, porque ela transformou a sua vida na luta contra aquele pecado. Nós falamos de manhã com relação aos problemas alimentares. E se você olhar alguém que é rotulado como com um transtorno de anorexia, você olha para ela, você vê que ela é uma pessoa que luta com a comida. E ela precisa da graça de Cristo, ela precisa do Evangelho de Cristo. Você vê que aquela pessoa está lutando com um problema, está ali estampado. E muitos vivem sua vida exclusivamente em função de uma luta pessoal contra qualquer tipo de pecado. Isso é cegueira. Adotam a sua identidade baseada num desempenho. Eu só vou ser um bom crente se eu fizer isso. Eu, enquanto líder, só vou amar a minha esposa e meus filhos se a lista que eu deixei na porta da geladeira for cumprida. Ai de você ou de algum se não cumprir o que está aqui. Deixa o papai chegar em casa. É assim? Cegos da provisão de Deus. Gálatas 2:20 diz que Cristo vive em mim. 2 Pedro 1:3 diz que Deus me deu todas as coisas que me conduzem à vida e à piedade. Unido a Cristo, eu tenho uma união mística com Ele. Eu tenho força. Eu sou capacitado em Jesus a viver uma novidade de vida. Mas muitos não têm esta visão. Acham que o que vai salvá-los é o tempo que ele dedica ao estudo pessoal da palavra, e ele busca alimentar apenas o intelecto. Porque o objetivo dele não é deixar que a palavra fale a ele. O objetivo dele é falar contra alguém, criticar alguém, vencer uma disputa de conflitos ideológicos, etc. e tal. Cegueira ao processo de Deus, porque Deus trabalha em nós. Romanos 12:2 fala disso. Ele trabalha para que nós vivamos sua perfeita, agradável e boa vontade. E trabalha no conhecimento da nossa mente, através da leitura da palavra e através da ação do Espírito Santo de Deus. Ele não trabalha para o meu conforto, para o meu sossego. Você já viu aquela? Quanto mais eu oro,
mais problema eu tenho? Senhor, me ensina a ser paciente. Mas Deus vai te dar problemas para você lembrar que você precisa ser paciente. Você não está pedindo errado, não. Deus está fazendo exatamente aquilo que você precisa. Mostrar que você precisa dele. Que você precisa confiar nele. E que só nele você é capaz de obter a satisfação e obter todas as instruções que precisamos para agradar a Deus. E nós agradamos a Deus quando nós amamos o seu Filho. E mesmo que a gente peque, nós temos um advogado que é Jesus. Como nós temos andado diante de Deus? Como você tem buscado uma vida de santidade? Como você tem mostrado Cristo para as pessoas que te cercam no seu trabalho, no seu lar, na igreja? Você tem se irritado facilmente? Tem se decepcionado facilmente com as pessoas? Alessandro, todo mundo tem emprego, menos eu. Estou desempregado já há 6 meses. E eu olho para o lado, eu vejo pessoas felizes e eu não tenho essa felicidade. Eu oro para que Deus me dê uma esposa e eu já estou aí orando há 5 anos e nada. E eu olho para o lado, vejo a felicidade dos outros e a minha felicidade eu não vejo. É sério que a sua felicidade se baseia naquilo que você ganha do Senhor? Nossa felicidade é a nossa união e identidade com Cristo. Por isso nós precisamos entender a nossa identidade, que é a nossa união com Cristo. Ele domina todas as coisas. Ele colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés e dos nossos pés. Por isso nós podemos ter coragem para viver e esperança de que o problema que você está enfrentando, ele é plenamente resolvido em Cristo. Se você lutou sua vida inteira com o pecado, em Cristo você consegue vencer. Nós precisamos entender o nosso propósito de vida, que é crescer, mudar. Somos chamados a literalmente exercer aquele poder que Cristo nos deu, através do processo de mudança, que é se despir do velho homem, que vive para desejo próprio, e nos revestir do novo homem, que se refaz, segundo Cristo, para a sua glória, para a sua honra. Entender o nosso estado de incapacidade de redenção própria, e esse era o erro dos irmãos em Colossenses. Não buscar estilo de vida baseado em regras, mas busque um estilo de vida em arrependimento. E acima de tudo, fé em Cristo. Porque somente pelas nossas forças, nós jamais venceremos. Jamais conseguiremos redenção própria. Eu preciso de Cristo. Eu preciso reconhecer meu estado de dependência completa do Senhor. Eu preciso reconhecer a minha dependência total na sua graça. Porque você pode levantar amanhã, hoje eu vou ser um crente, aquele camarada. Hoje meu dia vai ser 10. E você pode terminar o dia chorando diante do Senhor, porque foi mais um dia de derrota. Em que você se frustrou, em que você pecou, você ofendeu, você gritou, você machucou alguém. Porque você procurou o seu crescimento e resolver os seus problemas numa perspectiva errada. Você procurou viver baseado em regras e não em dependência completa de Cristo. E não em arrependimento. Mas não desista. Busque ajuda. Busque ajuda. Busque conselho do pastor da igreja, dos presbíteros, de irmãos que tenham conhecimento na área que você tem dificuldade. Saia com ele, converse com ele, ore com ele, exorte mutuamente, exerça literalmente aquilo que Deus criou, que é a igreja unida, para o crescimento mútuo. Mas não, irmãos, muitos de nós têm medo de revelar o nosso coração para alguém. Eu contar os meus segredos. Por isso escolha bem
para quem você conte os seus segredos. Nós temos o pastor da nossa igreja, nós temos os presbíteros, nós temos homens capacitados para te ajudar nisso. Mas você precisa se arrepender do seu pecado. Precisa se humilhar. E dizer, eu não consigo sozinho. Me ajuda. Como uma planta com espinhos plantadas debaixo do sol, nós devemos mudar as nossas raízes. E as nossas raízes precisam passar pela cruz. Precisam passar pela cruz de Cristo. Porque somente assim nós somos capazes de, alicerçados no fundamento que é Cristo, buscar viver inteiramente para a sua honra e glória, produzindo frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de louvor a Deus. Por isso a nossa oração essa noite, irmãos, é que a gente possa, como igreja, como noivas de Cristo, estar caminhando paulatinamente para nos apresentarmos diante dele, sem mancha. Eu encerro citando uma frase de um puritano que diz, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto você continuar amando o pecado e decidindo viver pelo pecado, lembrando que você não é mais escravo do pecado, Cristo não será doce. Paulo, no livro de Colossenses, em todo o tempo, ressalta a pessoa de Cristo. Só Cristo, só Cristo, só Cristo é capaz de entender o que eu passo e de me ajudar nessa caminhada de transformação. Que o Senhor possa literalmente nos abençoar e como igreja possamos meditar nessa palavra nessa noite e durante toda a nossa semana e toda a nossa vida. Possamos ser encorajados a mudar o nosso coração, a mudar a direção do nosso coração para a cruz, aonde eu encontro redenção, o perdão dos pecados, aonde eu encontro forças para continuar a viver. Amém? Convido a você a se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos entoar o hino de número 110A, Crer e Observar. Hino 110. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece
ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Irmãos, na estrofe 4 nós lemos: resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Que a gente possa literalmente crer e observar nos mandamentos de Cristo, porque somente assim nós poderemos viver dignamente o evangelho que Ele nos predestinou.